Bom dia a todos. Vamos silenciar, né? Fazer silêncio, que o silêncio também é uma prece. Quando a gente fica em silêncio, a gente eleva o nosso pensamento em Deus. Quando a gente fica em silêncio, a gente escuta o nosso coração, a gente escuta o nosso pulsar e a gente se escuta, né? Escuta as nossas necessidades, escuta os nossos desejos. E nesse momento de oração, nesse momento de aprendizado, onde a gente se reúne, vamos fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração, nos desligar um pouco do mundo lá fora e trazer o nosso pensamento aqui, para que juntos, emanados nessa egrégora, nessa união, a gente converse com Deus. Nesse momento da gente pedir para as nossas necessidades, agradecer a tantas coisas que a gente recebe diariamente de Deus e elevar o nosso pensamento ao Altíssimo de coisas boas, de pensamentos bons. Vamos agradecer a essa casa que nos recebe e vamos juntos fazer essa corrente de oração. Pedir aos espíritos amigos que cuidaram da higienização desse ambiente desde cedo, para que pudéssemos estar aqui, para esse momento foi preparado para cada um de nós. Vamos conversar com o nosso anjo da guarda, nosso mentor, esse amigo querido que está sempre ao nosso lado, nos intuindo para o bem, nos intuindo para que a gente possa errar menos. E vamos fazer uma elevação para chegar até Deus, passando pelo nosso mentor, pelo nosso anjo guardião do nosso planeta, que Jesus deixou incumbido, o anjo Ismael para incumbido para que cuidasse da nossa pátria. E chegamos à presença de Maria de Nazaré, Mãe de Jesus, Mãe de toda a humanidade, que nesse momento nos acolhe, nos afaga e nos dá força, nos recarrega a bateria para que a gente possa continuar a nossa jornada. E junto com Maria, chegamos à presença de Jesus, nosso irmão maior, que sempre está nos ajudando em todos os momentos da nossa vida. E junto com Jesus, chegamos à presença de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que somos e de tudo que temos. E vamos agradecer a Deus com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-me de todo mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Bom dia a todos, um bom domingo, que estejamos realmente nesse momento de estarmos aqui juntos para falarmos um pouco sobre os ensinamentos de Jesus, né? E nessa parte de estudos aqui de domingo, a gente está participando sobre a parte 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre leis naturais. Mas o que são leis naturais? Leis naturais são essas leis que regem o universo. Sempre existiram, sempre estiveram no planeta, desde que o universo existe, que guiam a gente nas nossas condições. As leis anteriores que foram faladas, até sobre lei do trabalho, está óbvia, né? A gente tem que trabalhar, a gente tem que seguir a vida de cada um de nós, as nossas coisas, as nossas tarefas diariamente, né? Lei de conservação é simples, a gente sabe o que nos é perigoso. E ninguém atravessa a rua sem olhar, né? Ninguém põe a mão no fogo para ver se queima realmente. A gente tem esse instinto de se proteger. E tem a lei de reprodução, que é essa
constante renovação de nascimento de pessoas, de seres espíritos aqui no nosso planeta. E hoje, o capítulo ele fala sobre uma lei de destruição, que é muito também comum no nosso dia a dia, e a gente muitas vezes nem percebe que ela existe. E quando falamos de leis naturais, né, são leis que vão acompanhando a gente vai viajar um pouquinho no tempo. Se a gente imaginar que desde que os primeiros seres humanos estiveram aqui na Terra, surgiram na Terra, apareceram na Terra, né? Como o termo que a gente pode usar aqui, os seres começaram a se agrupar. Eles eram nômades, andavam sem nada fixo, ou seja, cada dia estavam no local, de acordo com as conveniências do local, se tinha o que comer, se tinha como, né, sobreviver naquela região. Eles acabaram, os animais pegavam tudo aqueles e iam andando de um lugar para outro. A partir de um certo momento, o ser pensante, o ser humano começa a perceber que seria melhor ficar num lugar, né? Fixar residências. E ali perto de rios, geralmente você percebeu que todas as cidades surgem perto de rios, porque é mais fácil ter água, ter uma série de coisas. Então, a partir daí, ele começa a criar uma sociedade, né? Começa a criar as necessidades normais de sociedade. No surgimento chamado berço da humanidade, chama-se Mesopotâmia. Lá no Oriente Médio, onde é o Iraque, o Irã, a Turquia hoje, naquela época, né, nesse período, perto do Rio Eufrates ali, surgiu a Mesopotâmia, que foi o primeiro núcleo que se conhece de civilização. Nessa civilização, começam a aparecer as grandes descobertas da humanidade. A arquitetura, a estrutura social, a matemática. Como é que a gente pode... Já passou para pensar como é que surgiu a matemática, como é que surgiu as necessidades, né? E a escrita, então, como é que começou a se formar escritas? Então, muitas coisas surgiu desses povos. A agricultura, como ele começou a parar, ele começou a perceber que era muito mais fácil criar os animais, a pecuária, plantar a sua própria comida do que simplesmente colher. Então, muitas coisas que nós temos hoje, muitas coisas dessas histórias que nós vivemos hoje de vida, surgiu nesse momento na história do planeta, né? Lá, na Babilônia, tinha assírios, e a Babilônia tinha também vários outros povos que se uniram, né, para fazer essa estrutura mesopotâmica. Surgiu o rei Hammurabi, que ele teve a necessidade de formar suas leis, né, já que todo mundo estava junto, toda a sociedade precisa ter leis. E nesse contexto, muitas das leis que começaram a ser criadas, elas foram baseadas na lei do talião. O que é essa lei do talião? É a famosa lei do olho por olho, dente por dente. Então, as coisas já começam a acontecer de uma maneira que a gente percebe que, vamos ser até hoje, né? A gente começa a perceber que ainda essa lei do talião ela prevalece nos nossos meios, as pessoas. Tudo é olho por olho. Tudo que acontece, bate, o outro também quer retorcar, quer retrugir. Com isso, desperta no ser humano uma chamada cobiça, né, a ambição de querer tomar aquilo que está melhor do outro, as guerras, as batalhas. Se eu não tomo por conveniência, eu vou pela força. Então começa a ser uma coisas que acontecem entre nós até hoje, que é chamadas guerras, esses desentendimento entre os povos, cada um querendo o seu melhor. Se a gente imaginar que isso tem 1400 anos antes de Cristo, a gente fazer um raciocínio até hoje, as coisas não mudaram muito, né? As coisas ainda continuam. Mas mesmo assim, antigamente, tivemos rei Saul, que queria o primeiro rei, né, ungido por Ismael, que foi
para dominar, quando a povo da época usava a Deus como escudo para suas guerras, para suas ambições, para querer conquistar, quanto mais se conquistava em nome de Deus. Inclusive, quando chega, né, tivemos Alexandre o Grande, tantas batalhas, conquistas nessa época da Macedônia. Então, muitas coisas que foram acontecendo, tivemos muitas guerras, muitas conquistas. E em determinado momento da vida, a gente imagina, né, quando esses flagelos acontecem, quando essas coisas acontecem, inclusive hoje, né? A gente fala de Segunda Guerra Mundial, quando a gente fala sobre o sofrimento judeu, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, a gente, por que Deus permite, né? Quem já não fez essa pergunta? Por que não houve uma interferência divina? E aí no Livro dos Espíritos, a pergunta 742 foi feita da seguinte maneira, né? Porque exatamente essa, né? Kardec pergunta por que Deus permitiu tudo isso? Por que Deus permite a guerra? Por que Deus permite que os povos entrem em conflito? E responde, para fazer avanços mais depressa. Vós sois, dissemos que destruição é necessária para que a regeneração moral do espírito. E ainda mesmo assim, Kardec continua, né, entendeu? Ele acrescenta, mas os homens respondem pelo mau uso dela. Então, todos esses confrontos, a gente pega os flagelos, né, quando acontece essas enchentes, essas coisas, a gente vai procurar o quê? É Deus que faz isso? É Deus que manda? Não. É o ser humano que vai, caso de chuva. Eu não estava em Itu ontem, mas choveu pra caramba aqui ontem, né? Então, sabe, a gente fala, é o ser humano que começa a destruir o seu próprio habitat. Ser humano que desmata, ser humano que polui, ser humano que provoca tudo isso. E como a gente pode encarar isso dessa maneira? A gente precisa, primeiro de tudo, nessa lei de destruição, cuidar melhor da nossa casa, cuidar melhor do nosso redor. É muito comum, muitas vezes, a gente pensar assim, né? Já vi muita gente falar assim, mas eu vou morrer daqui a uns anos, que fique aí, tem que ficar aqui que resolva o problema de falta d'água, desmatamento, poluição, não vou estar aqui mesmo daqui a 50 anos. Mas se a gente imaginar que a gente pode voltar, né? Se a gente merecer, a gente pode voltar novamente, e a gente com certeza vai querer encontrar um mundo melhor do que nós temos hoje. Com certeza, toda essa destruição que está acontecendo no planeta, causada pelo próprio homem, né? A gente poderia fazer. E se cada um faz a sua parte, se cada um cuida da sua casa, se cada um cuida da sua maneira, com certeza as coisas seriam diferentes. Essas guerras, tudo que está acontecendo, olha, se a gente pontuar exatamente o que está acontecendo hoje no nosso planeta, né? Quanta destruição. Tudo isso tem um motivo. A gente muitas vezes não entende de momento, mas lá na frente a gente vai entender. Eu vi um comentário muitas vezes que se existisse internet na época da Segunda Guerra Mundial, não haveria tanto sofrimento. Será? A gente está vendo hoje parecido tudo o que está acontecendo de sofrimento no mundo e o mundo está olhando. Quem está sofrendo é quem está lá. Na época da faixa de Gaza, quando teve todos aqueles problemas. Isso porque o assunto do terceiro livro dos Espíritos fala exatamente sobre isso, sobre guerras. E Kardec reforça, né? Mas isso vai continuar? Só depende de nós. Quando o homem, né, compreender a justiça e praticar a lei de Deus. Parece simples, né? A gente quando escuta nos evangelhos, nos estudos que a gente faz, que Jesus deu 2 mandamentos simples para a gente fazer. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E a gente tem uma enorme dificuldade de praticar isso. Até que amar a Deus não é difícil, né, gente? Amar a Deus é fácil, porque se a gente não amar a Deus, qual o sentido que a gente teria na nossa vida?
Se a gente não amasse a Deus, qual seria a nossa esperança de dias melhores? Qual seria a nossa perspectiva futura? Até tudo que a gente gosta, se Deus quiser, a gente sempre coloca Deus em tudo que a gente vai fazer. Joga as nossas orações, os nossos pedidos. Quando chega qualquer problema na nossa vida, a gente está exatamente falando assim com Deus. E esse livro dos Espíritos, no livro dos Espíritos, ele se identifica mais sobre homicídio, né? O que uma pessoa mata a outra, né? Se a maneira animal de querer destruir um espírito que também está se teve a mesma oportunidade de nascer, a mesma oportunidade de viver, vai alguém e tira a vida desse irmão. São coisas muitas vezes até simples da gente entender. Tivemos o que até que fala sobre guerra, volta a falar sobre guerra, sobre crueldade, porque muitas vezes existem desavenças, existem brigas, mas a crueldade do ser humano em alguns momentos que ela é exorbitante. A gente não acredita que o ser humano é capaz de fazer. Se a gente pegar um pouquinho, né, a gente falando sobre os tempos atuais, sobre noticiários de tantas coisas que estão acontecendo, de feminicídio, de matanças de pessoas, a gente vê a crueldade que está sendo empregada em vários homicídios. Antigamente se matava com duelos, né? Somente homem sempre foi meio, né, a cabeça mesmo, né? Fazer duelos, um desafiava o outro, dava um tapa, qualquer intriga, qualquer maneira de discussão se decidia num duelo. Uma pessoa matava a outra por apenas uma coisa simples que aconteciam, eram os famosos duelos. Mas se a gente pegar que Jesus pediu uma outra coisinha simples para a gente, né, nesse momento de desacordo, de lei de talião, de querer um bater no outro, um retrucar o outro, é simples a gente imaginar sobre a lei do perdão. Alguém tem que encerrar aquilo perdoando um ou outro. Senão a gente vai estar sempre nessa discussão simples. A gente imaginar, né, quantas guerras poderiam ser evitadas se simplesmente a ambição se pensasse pensar de uma outra maneira. Quantas discórdias, quanta destruição de lares, de amizades não poderiam deixar de ocorrer simplesmente por causa do perdão, aplicar a lei do perdão. A lei do perdão, que até um número, né, quando Pedro pergunta para Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Jesus responde, 70 vezes 7. Gente, mas não vai ficar contando, né, uma, duas, que eu perdoo, se perdoa infinitamente. Quanto mais a gente perdoar, mais livre daquela sensação ruim que a gente tem no nosso coração a gente vai ter. O perdão é um desapego, é um livramento que a gente faz. Se alguém me fez alguma coisa e eu não gostei, eu não vou fazer como tempos antigos. Vou lá e desafio para um duelo. Eu fico guardando isso dentro de mim. Se eu conseguir perdoar, se eu conseguir deixar de lado aquilo e seguir a minha vida, parabéns para mim, porque eu estou caminhando sem causar, inclusive, doenças, né? Quando se fala que a gente fala de amor e nessa lei do talião, de destruição, de uma série de coisas, quando Jesus veio, ele veio tentar mudar exatamente isso. A lei do amor, a lei do perdão. Se ele falou para nós que ele era o caminho, a verdade e a vida, era só a gente seguir. São coisas que a gente, no nosso dia a dia, a gente deixa de lado, mas por isso que a importância, quando a gente fala do anjo Ismael, na prática do evangelho, somente aqui no Brasil, é exatamente essa prática de amor que a gente tem que praticar no nosso dia a dia. É seguir o caminho de Jesus, do perdão, de não se preocupar. A gente vai usar até um termo hoje meio usado, os mimimi, né?
E muito mimimi, hoje não pode isso, não pode aquilo, não pode falar isso, não pode falar aquilo, mas a gente tem que ter respeito. Respeito pela pessoa. E outra coisa que Jesus nos fala, né? Pegue a sua cruz e siga-me. Com todos os problemas. Quem de nós aqui pode levantar a mão hoje e falar assim, eu não tenho problema. Eu não tenho nada que me incomode na vida. Nem familiar, nem profissional, nem de saúde. Eu estou bem, minha família está bem, está todo mundo bem. Todos nós temos problemas. E à medida que a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, a gente vai parando um pouquinho mais, nesses momentos assim simples, de meia hora, 40 minutos, que a gente para um pouco para refletir. Que a gente para um pouco para a gente colocar as coisas nos seus devidos lugares. Que a gente para a gente poder colocar as coisas. Nós falamos um pouco aqui sobre guerras, sobre homicídios, duelos, né, sobre perdão. Mas tem uma outra, quando a gente fala em lei de destruição, que a gente pode estimar de uma seguinte maneira: lei de mudanças. Essa é uma outra lei que a gente tem no nosso dia a dia. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente muda todos os dias. Primeiro que a gente fica mais velho. Cada dia a gente fica um pouquinho mais velho. Então, a gente aprende um pouquinho mais. Se a gente parte a lei de destruição como mudança, a gente percebe que são fechamentos de ciclos. Né? Muita gente está sofrendo tanto com as coisas que estão nos acontecendo e a gente não percebe que aquilo é um livramento, que são situações que vão passar. Já quem de nós já não passou aqui situações difíceis na vida que achava que não ia ter fim? E teve. Momentos difíceis na vida que a gente serviu o quê? Para a gente aprender. Então, se a gente sair da destruição, se a gente trazer para o nosso interior, como é que a gente pode colocar isso no nosso dia a dia? As guerras, a gente já entende que é coisa animalesca, né? Que é a falta de amor, que é uma série de coisas que o ser humano tem que passar para aprender. Mas para a gente fazer uma analogia com o nosso dia a dia, a gente tem encerramento de ciclos. A gente sofre porque perdeu o emprego, mas daqui a pouco aparece um outro melhor. A gente sofre porque encerra um casamento que está ruim, que não está dando certo, mas a gente tem a oportunidade de encontrar uma pessoa melhor, um relacionamento na frente. Tantas coisas que a gente faz na nossa vida que muitas vezes a gente pensa o seguinte: a gente pode fazer uma comparação com uma árvore, com uma flor. A gente não vai lá e muitas vezes poda essa flor, poda essa árvore, para quê? Porque ela venha mais forte. E muitas vezes alguma coisa que são retiradas da nossa vida, que estão nos incomodando, a princípio dói, né, retirar. Mas quando elas são podadas, elas são retiradas da nossa vida, a gente imagina que destruiu tudo. Não, a gente vai brotar melhor. A gente vai passar por situações difíceis na vida? Sim. Que é uma outra coisa que a gente não dá muito valor, e isso não sou só eu, acredito que nenhum de nós, é a doença. Nós não damos valor para a saúde. Não damos valor quando a gente pode comer o que quer, beber o que quer, ir aonde quer. Mas qualquer coisa que nos incomode, a nossa locomoção, que tire a nossa liberdade, né, parece o fim do mundo. Parece que o mundo caiu na nossa mão, na cabeça. Então são pequenas coisas que a gente vai pontuando, né? E se a gente levar um pouquinho mais a fundo a lei da destruição, não existe coisa mais certa na vida da gente que quando a gente nasce, um dia a gente vai morrer. Não existe como. Pode ser quem for, né? Todo mundo, lendas que nem ontem, anteontem faleceu o Oscar, que é do basquete, famoso, lenda, vai ficar durante muitos anos sendo, mas não fica, pode ser quem for. Todos nós temos um momento de ir embora. A lei de destruição, então o que nos traz essa lei de destruição para a gente poder fazer no nosso dia? Vamos viver cada dia que a gente tem. Vamos viver cada dia como se fosse o último. Vamos aproveitar melhor os momentos, né? De um chutinho na barriga, né? De um dedo de delicadeza, né? Qualquer coisa mais bonita que isso.
curtir esses momentos, né? Vocês podem não estar entendendo, mas ela está grávida e ela sentiu um toquezinho ali, eu vi daqui de cima. Então o casal ficou contente. São coisas simples da vida, né? O nascimento, o ser, o espírito que está se preparando para vir para cá. Tem que ser curtido a todo momento, a nossa família, a marido, namorada, filhos, aproveitar porque não volta. O que nós deixamos de fazer ontem foi. A gente pode fazer hoje diferente, mas ontem já foi. Então, a única coisa, a certeza que a lei de destruição tem, que a morte é a certeza que todos nós temos, é aproveitar esse período que nós temos de vida. Aproveitar cada momento. Momento de viver, de conversar, né? Porque quantos de nós já não tem, como se diz, a sensação de que a pessoa que a gente está do lado é imortal, e não é. Nossos pais não são imortais, nós não somos. Sabe, muitas vezes a gente falou outra coisa que eu até anotei aqui para falar, é sobre duelos, né? A gente antigamente tinha duelos. Hoje os duelos que a gente tem na vida a dia, a gente tem que lutar todos os dias, às vezes ocupar espaço, disputar uma vaga na faculdade, os mais jovens, procurar um emprego. Tantas coisas que a gente tem que fazer, a gente está duelando todos os dias, mas a gente não pode perder a essência que é o respeito. Destruir, ou seja, mudanças, ela acontece na vida de todos nós. A gente só não pode prejudicar o nosso próximo. A gente só não pode fazer mal, ser maldoso, respeitar hoje as diferenças, se enquadrar dentro de uma sociedade da qual vivemos, onde a gente tem que brigar pelo nosso espaço, é natural isso. Nossa competição de profissional, temos que ganhar nosso dinheiro, temos que, na parte comercial, tem que vender, outro tem que recrutar, outro tem... Tudo tem que ser feito com ética, com maneiras coerentes de vencer. Porque na vida, todos nós somos vencedores. Nós estamos aqui para aprender nesse pequeno vácuo de momento da nossa existência. Porque a gente, outra perguntinha que a gente faz, a gente comenta às vezes, né? Passa tão rápido, né? A gente acha que, há uns dias atrás, a gente estava comemorando o Réveillon. Agora já passou, já estamos metendo festa junina, está vindo aí, e daqui a pouco acabou o ano de novo. E o que a gente fez? Qual que é o legado que a gente vai deixar? Qual é como que a gente vai querer que as pessoas se lembrem da gente? Falei há pouco do Oscar, que vai ser lembrado como lenda do basquete, né? E nós, como ser lembrado para os nossos filhos, para os nossos pais? Qual a lembrança que as pessoas vão levar da gente? Ou o melhor que a gente puder fazer. O melhor que a gente puder fazer para o próximo. E não esperar para amanhã, não esperar para outro. Que vencer, perder ou ganhar faz parte do jogo. Hoje a gente pode imaginar que está perdendo, que está destruindo a nossa vida, mas a gente está ganhando amanhã. Mas tem uma qualidade também no ser humano que é muito pertinente, nós somos resilientes. A gente aprende. Aprende na doença, aprende nas dificuldades, nas provações. Quantos vocês já ouviram falar que nós estamos vivendo um mundo de expiações e provas, né? Nós estamos aqui para aprender a viver, aprender a conviver. Mas, acima de tudo, aproveitar essa palavrinha chamada tempo. Que a gente não consegue entender o que é o tempo, mas a gente sabe que ele passa. Ele passa rápido. E tudo vai acabar uma hora. Para qualquer um de nós. Que a gente possa, realmente, a gente brinca até, né? Que nós lembrar duas malinhas. A malinha que a gente trouxe de defeitos, lá menos, mais vazias. E com as nossas de qualidades que a gente aprendeu aqui, que a gente viveu aqui, que a gente conviveu com as pessoas, possa estar maior. Que a gente possa entender que tudo na nossa vida passa. Mas o amor, principalmente, que nós adquirimos aqui da nossa família, dos nossos pais, nossos filhos, esses laços que nós fazemos aqui não se destroem. Quando se fala de lei de destruição,
Se há um laço que não se destrói, é o laço de família. Mesmo porque alguns de nós já devem ter perdido pai e mãe, a gente esquece. A gente não esquece. A gente sempre tem a sensação que está ligado com eles para sempre. São laços que não se rompem. E é essa sensação que a gente tem que levar do nosso domingo, é que a gente precisa aproveitar o tempo. E quando a gente fala de aproveitar o tempo, a gente pode imaginar que tem 1000 maneiras de fazer isso. Cada um escolhe a sua. Mas tem uma maneira da gente fazer as nossas coisas. Tem uma música que eu gosto de tocar assim, para a gente pensar quando a gente está... É sempre comum ouvir isso aí, mas a gente pode olhar de outros olhos. A gente pode até se imaginar que no mundo tão grande como é, a gente é tão pequenininho. Mas a gente se imaginar num quadro, Deus deu a cada um de nós o dom de ser capaz e de ser feliz. Ando devagar, porque já tive pressa e levo este sorriso, porque já chorei demais. Hoje eu me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levo a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Penso em cumprir a vida, seja simplesmente compreender a marcha e tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. E assim, vamos fechar os nossos olhos, entrar nosso pensamento em Deus novamente e agradecer por mais essa oportunidade que nós tivemos aqui reunidos para aprender um pouquinho mais sobre o amor, sobre os ensinamentos do Mestre Jesus e que possamos levar para a nossa casa, para o nosso lar, uma maneira um pouco diferente da gente ver o tempo e aproveitar com as pessoas que nos estão lá. E vamos pedir a Deus que abençoe esse planeta nosso que passa por guerras, por tantas confusões. Vamos orar para o nosso planeta. Vamos orar para o nosso Brasil, que também passa por dificuldades. Vamos orar por nossa cidade que nos acolhe, por essa casa espírita, pelos seus trabalhadores que aqui estão, sempre dispostos a nos ajudar, a estender a mão, né? E vamos pedir a Deus que ilumine nosso lar, que lá, chegando as pessoas ilustres que são os nossos parentes, que estão nos esperando para passar um domingo em família, agradável, estejam bem, num ambiente fraterno. E vamos pedir a Deus por nós mesmos, para que possamos, a cada dia que passa, nos tornarmos seres melhores.
E vamos agradecer, fazer nosso encerramento, da mesma maneira que a gente começou com a prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois teu reino, poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, vamos em paz, que Jesus nos abençoe. Um bom domingo a todos.